David vai estar ministrando a palavra do nosso bondoso Deus. Também apresenta a sua esposa, tá bom? No final a gente vai estar apresentando todos os nossos visitantes e fazendo as conclusões finais, amém? A missionária Sônia, ora pelo nosso pastor, amém? Que vai estar ministrando a palavra do nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feliz, viu, homem de Deus, em poder estar impetrando sobre a tua vida, porque Deus é lindo e é assim que Ele trabalha, né? Desde lá do ensino médio, a gente semeando, e olha aí a semente como frutificou para a glória de Deus. Estenda as tuas mãos para cá e vamos orar por ele. Pai, nós te bendizemos, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, santo, poderoso e fiel. Ó Pai, devera, Senhor, alegra, Senhor, o nosso coração por ver o quanto o Senhor é fiel e o quanto o Senhor tem feito, porque o Senhor é poderoso para fazer. Pai, eu coloco o teu filho uma vez mais, Pai, nas tuas mãos, a casa dele, enquanto ele, Pai, ó Deus, será instrumento do Senhor aqui, que o Senhor vai cuidando daquilo que ele precisa, das coisas que ele precisa. Esconde ele atrás da tua cruz, ó Pai, e usa ele uma vez mais na noite desse dia, como o Senhor tem usado, Pai. Não venha falar conosco aquilo que saímos de casa para ouvir, mas aquilo que o Senhor preparou dos altos céus para falar conosco. Fica à vontade, Senhor. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deixa Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Deus seja louvado. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui nessa casa mais uma vez. Quero aqui fazer menção e agradecimento aos meus amigos, né, o nosso querido evangelista presbítero Guilherme, meu amigo de muitos anos, por essa porta. Também louvo a Deus pela vida do pastor Moisés. De vez em quando nós falamos ali no grupo ali dos pastores da MEPEL, e é motivo de muita honra retornar a essa casa, apesar de que até mesmo a distância e os compromissos que nós vivemos às vezes nos impede de estar mais tempo juntos, né? Eu já tenho algum tempo que eu vim aqui, e hoje desde o ano passado eu trabalho, viajo fora, fico só trabalhando, e é difícil a gente estar cumprindo agendas, mas eu falo que algumas pessoas, elas não mandam pra gente, não são convites, né? Algumas pessoas nós temos o prazer em honrar, e onde quer que estejamos, nós oramos a Deus e Ele prepara o momento de realmente estarmos juntos mais uma vez. Então, mais uma vez, obrigado aos irmãos. O pastor Taviano também, meu amigo, né, de longa data, e é uma honra estar nessa tribuna aqui, nessa igreja maravilhosa, em nome de Jesus, amém? Está aqui comigo minha esposa, né, missionária Kate, está aqui, né, ela é ela é meu fundamento, a estrutura lá da casa. Nós estamos há 10 anos já pastoreando aqui em Pedro Leopoldo, lá no bairro Lagoa, e nós somos da Assembleia de Deus Missão, Campo Vespasiano. Pastor Márcio Ferreira da Cruz é o nosso presidente, e eu trago aqui um abraço de todo o ministério ao qual eu sou dirigente, amém? Faço aqui também menção ao carinho, e em especial aqui a pastora missionária Sônia. Nós fizemos parte ali na nossa juventude, somos contemporâneos de colégio, né? E ela já conhecedora da palavra, já ali evangelizando, evangelista do Senhor na nossa juventude. Eu ainda não convertido, eu me converti pouco tempo depois que nós estudamos juntos, mas por muitas vezes ali no meio de toda aquela guerra, aquela confusão de ensino médio, de juventude, a Sônia já estava ali sendo a resistência no meio de um mundo tão difícil, irmãos, que hoje as gerações de hoje são difíceis, mas nossa época também não foi tão fácil. Não estamos tão longe, né, dessa geração agora, mas também, né, eu glorifico ao Senhor pela vida da irmã e todos esses que semearam a palavra no meu coração, que graças ao Senhor e também esses instrumentos nós estamos aí servindo ao Senhor Deus, amém? Então, já saudou aqui o evangelista Rafael, é meu filho na fé, além de estar comigo ali na igreja, trabalha comigo, nós viemos de Itabirito depois da tarde, passamos esse trânsito todo para chegarmos aqui a tempo,
para honrar estar aqui nesse compromisso aqui maravilhoso dessa noite, amém? Mas sem mais delongas, eu quero convidar a igreja a abrir comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 2. Eu vi aqui o nosso levita, nosso irmão Josias, falando sobre guerras, e eu quero dizer para os irmãos que nós vivemos um tempo que a igreja precisa reconhecer verdadeiramente o valor e a potência que é a presença de Deus para nós passarmos esses dias, pois a vinda está muito próxima, o Senhor está muito perto de nós, o seu retorno é iminente, qualquer momento podemos deparar com Ele, e muitos, como nós estamos aqui dizendo Maranata, ao mesmo tempo a gente ainda fala: Senhor, se possível segura ainda um pouquinho. Ainda tem algumas pessoas ainda que nós desejamos ainda estar na presença, ainda estamos clamando ainda por muitos, ainda mais nesse tempo, que é um tempo de muita incerteza. Esse início de ano é um tempo que muitos que estiveram às vezes conosco, em várias oportunidades, em vários cultos, mas não se alicerçaram, não se fundamentaram nesse momento a qual o mundo convida e é muito atraente. Muitos ainda estão flertando com, tem muitos flertando ainda, e eu digo para a igreja, irmãos, o Senhor não nos chamou para uma paquera, é um casamento, é uma aliança perfeita e genuína. Ah, mas eu fui um dia e eu senti aquele friozinho, eu senti aquela visitação, me tocou de uma forma maravilhosa. Ei, Deus não quer te visitar, Ele quer fazer em você morada. Esse é o tempo que temos que discernir. E aqui vale para quem está chegando agora. Ei, você está entrando numa aliança perfeita, eterna, sublime e poderosa, que te tira de lugar de desonra e te coloca em lugares de muita e dupla honra. O Senhor nos convida para essa vida, irmãos. Mas até aqui, até Jesus ter pagado o preço por nós, muitos viveram muitas guerras. E quando eu recebi o convite para estar aqui, eu falei: Senhor, onde eu quero? Na verdade, onde eu posso estar. Porque às vezes nós queremos estar em qualquer lugar, mas para ministrar a Deus nós precisamos alcançar altos céus. Para falar em nome de Deus é muita responsabilidade, irmãos. E eu quero aqui fazer menção desse texto, porque nós precisamos ter nesse tempo discernimento de quão importante e quão poderosa é a presença de Deus. E Ele está na casa, Ele está entre nós. Aleluia. 2 Samuel, capítulo de número 6. Você que pode ir acompanhar comigo, a partir do versículo de número 2, diz assim: Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balaim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca da aliança de Deus em um carro novo e levaram à casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiaram o carro novo. Levaram-no na casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia adiante da arca. Davi e todos os israelitas alegravam-se perante o Senhor, com todo tipo de instrumento de pinho, harpa, saltério, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu porque o Senhor
irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi levar a arca para si, a arca do Senhor, para a cidade de Davi, antes fê-la entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Ficou ali a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, e 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a tua família. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo o que tem, por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca da casa de Deus, da casa de Obed-edom, para a cidade de Davi com alegria. Glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Santo Espírito, pelas tuas revelações e pela tua presença, Senhor. Que diminua nós, Senhor, o meu eu, e o Senhor cresça neste tempo. E tudo que é oposição a essa palavra, Senhor, seja repreendida pelo poder e pelo sangue do Senhor que está sobre nós. Te louvamos e bendizemos hoje, amanhã e para sempre. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito importante para o povo de Israel, para o povo de Deus, assim como para nós nos dias de hoje. A palavra de Deus vai dizer que ali um sacerdócio corrompido perdeu a presença de Deus da arca da aliança. E esse tempo que Israel ficou entrando em suas batalhas e vivendo sem a presença da arca de Deus em Jerusalém, foi um tempo muito difícil para aquele povo. Pessoas desesperançosas, e principalmente um sacerdócio corrompido naquele tempo. Ele perde seus filhos, e de uma vez também, quando chega a notícia, o próprio sacerdote morre. Naquele dia, a palavra de Deus diz que nasce também uma nova geração, uma geração chamada Cabote, uma geração que tinha perdido a glória de Deus, uma geração sem a presença de Deus. É uma geração completamente vulnerável a todos os tipos de ataque, a todos os tipos de inimigo. É uma geração completamente limitada, e principalmente não prospera, porque o que tem de bom no meio do povo de Deus é Deus, irmãos. O que tem de bom aqui nesse lugar, lógico, nós somos filhos de Deus, estamos aqui lutando diariamente contra nós mesmos, mas o melhor que tem aqui, a melhor parte sua é Deus. A melhor parte minha é Deus. Tirando o Senhor, que sobra eu mesmo, um completamente dependente da presença. E a palavra de Deus vai dizer que Davi, um homem corajoso, um homem de sangue nas mãos, um homem que nunca temeu um adversário, um homem que ainda na sua juventude foi preparado para a guerra. E eu quero dizer para você nessa noite, quem verdadeiramente quer reinar precisa se preparar para a guerra. Quem quer realmente estar ao lado de Deus precisa se preparar para a guerra, filho. Davi, ele começa se preparando com leões, e processos são para isso. Se você não se prepara para os adversários pequenos, você não vai conseguir triunfar contra os grandes fiéis. Ali, leões, será que é pequeno, pastor? Olhando para nós mesmos, na nossa fragilidade, será que leões para nós é pequeno? Mas a Bíblia diz que a todo dia basta o seu próprio mal. As pessoas brincam: todo dia eu tenho que matar um leão por dia. Quando você abre os seus olhos, as misericórdias, a graça de Deus já te alcançou e já te deu força para vencer os leões, porque eles virão sim todos os dias. Aí, se não bastasse vencer leões, também foi colocado diante de Davi ursos.
porque todo mundo glorifica pela queda do gigante. Mas se não fosse leões e ursos lá atrás, os gigantes não estariam à frente. E Deus ali prepara aquele homem que vence, prepara aquele homem que não teme, prepara aquele homem para reinar. Mas era um homem comum, mas Deus ainda destaca ele como homem segundo o coração de Deus. Pastor, mas é porque um homem que não tinha falha? Pelo contrário, como nós mesmos, errava demais, mas a todo momento o que mais importava para ele é que ele confiava no Senhor, a ponto de dizer: Senhor, retire de mim tudo, só não tire de mim o teu Espírito, porque ele sabia que a presença de Deus nele é com que dava a ele a garantia da vitória, com que fazia dele diferente no seu tempo. A palavra de Deus vai dizer que então esse homem reina. Esse homem, ele não ganhou um trono, ele conquistou na guerra. Sabe, irmãos, o que preocupa para esse tempo e para essa geração? Nós temos o hábito muito de entregar as coisas prontas para os demais. E quem não sabe militar nas suas guerras próprias, não vão reconhecer o tamanho da sua própria vitória. Isso eu falo, eu tenho uma filha de 18 anos. Não parece que eu sou um homem que já tem uma filha de 18 anos. Vou falar assim, eu e minha esposa. Olhar para nós, fala que ela é nossa irmã. Nós caminhamos juntos. Mas nós ainda temos aquela sensação, sabe? Eu não recebi do meu pai, eu tenho que entregar para o meu filho. Ei, entregue para o seu filho a força para a guerra. Herança qualquer um pode deixar. Legado é Deus que entrega pela autoridade. E não esconda de seus filhos a guerra. Ontem eu estava lá em Itabirito, uma irmã me liga desesperada. Irmã Tamara, mora aqui, filho de Demi, aqui do Cascavel. Pastor, tá vindo na casa de pai. Na hora que eu passei ali, o pessoal fazendo trabalho na rua, 7 horas da noite, e o pessoal dá um banho. Irmã, fica tranquila. Você vai temer uma pessoa de branco jogando pó na rua? Maior o que está em nós do que o que está lá fora. Mas nós temos que nos revestir dele. Nós precisamos ter ele como um braço forte. A palavra aqui vai dizer que então esse homem chamado Davi, sabendo e reconhecendo, porque não basta saber. Irmãos, muitos sabem que Deus é o fundamento, é a chave de tudo. Muitos sabem, mas nem todos que sabem reconhecem a importância de Deus. Tem pessoas que chegam em determinado patamar e falam: olha, até um certo momento, obrigado, Deus me deu. Aí chega um determinado momento e fala: olha, eu consegui, fui promovido, meus méritos. Ei, irmãos, o homem pode alcançar mérito, mas a glória sempre será dele. E ele não divide ela com ninguém. Ele não divide ela com ninguém. E sem ele nada somos. A Bíblia vai dizer então que esse homem chamado Davi, sabendo dessa importância, ele se posiciona naquele tempo. E não era tempo de paz para ele. Davi, em todas as suas guerras, nunca foi contra um adversário só. E muitas guerras que Davi saiu, a sua casa também estava em guerra. Filho querendo o seu trono, filho molestando a própria irmã, um assassinando o outro. Davi não teve paz para reinar, mas ele tinha Deus à sua frente. Ele tinha Deus na sua vida. Ele tinha Deus nas suas decisões. Nós vivemos um tempo que precisamos trazer a presença para as nossas decisões. Essa semana Deus colocou para mim uma palavra ontem na noite. Deus estava falando no meu coração, eu lá em Itabirito, sozinho, olhando para o céu, minha esposa em casa. Deus dizendo para mim: olha, eu direciono, homens impulsionam, mas ainda as escolhas são individuais e exclusivas nossas. Eu falei: Senhor, mas por que o Senhor está dizendo isso para mim? É porque todo dia Deus vai te dar uma direção a seguir.
Pessoas vão te auxiliar a chegar em alguns lugares, mas toda decisão de seguir com Deus ou não é sua e é exclusiva. Ninguém pode escolher por você. Aqui a palavra de Deus diz que Davi então, ele vai lá contra os filisteus, adversários contínuos contra Israel, homens preparados de guerra. E o povo de Deus, irmãos, é um povo que ele não é preparado para a guerra, mas ele é preparado para vencer, porque é o Senhor que vence as nossas pelejas. Todo momento Deus deixa para nós: ei, você é dependente. Você quer vencer, filho? É eu. Não é nada seu, sou eu. A Bíblia diz então que Davi, ele pega ali homens dispostos. E eu quero dizer para você, igreja, Deus sempre vai trabalhar com dispostos, não capacitados, mas dispostos a encarar, dispostos a vencer. Porque todo dia quando você abre o olho, querido, o que te faz diferente de um perdedor é a sua força de vontade, e principalmente saber que é Deus que vai te dar a vitória. Aqui Davi vai, recupera a Arca da Aliança. Israel agora em festa, Israel agora celebrando. A palavra de Deus diz que eles pegam a Arca da Aliança e levam para a casa de Abinadab. A Bíblia diz que essa Arca da Aliança, ela teve ali uma estadia, mas na casa de Abinadab ela simplesmente habitou. Na casa de Abinadab ela esteve, a presença esteve residente ali. Será que Abinadab todos os dias chegava diante da arca do Senhor e reconheceu o Senhor? Eis, eu sei que o Senhor está em minha casa. Senhor, eu confio que o Senhor muda a minha história. Será que eles prestavam culto à arca da aliança na casa de Abinadab? Se a palavra não diz, eu não acredito. Mas aí chega o dia que tudo tem que estar no seu lugar. Você pode repetir isso comigo? Tudo precisa estar no seu lugar. E a presença de Deus não tem que estar na casa de estranhos. A presença de Deus não tem que estar na casa de quem não conhece, quem não busca, quem não tem íntimo, quem não quer. A presença de Deus é para aqueles que confiam nele. Ali Davi vê chegada a hora de trazer de volta Israel, trazer para o centro de tudo, trazer para onde o povo meu realmente está. Assim Deus estava mandando Davi. Davi então monta a sua caravana, pessoas que amavam a Deus, pessoas que estavam ali, sacerdotes, levíticos, preparam tudo para conduzir a presença de Deus. Porém, quando a gente fala porém é difícil, né? O glória some da igreja. Porém, para chegar na presença de Deus tem que ser da maneira certa. Para conduzir a presença de Deus precisa ser da forma correta. A Bíblia diz que eles preparam um novo carro de boi. Ei, a glória de Deus, ela é separada para os ombros dos levitas. A glória de Deus é para ser conduzida para quem o ama. A glória de Deus é para ser carregada por aqueles que adoram. A glória de Deus foi feita para ser conduzida por aqueles que temem. A glória de Deus foi feita para aqueles que estão dispostos a carregar a glória de Deus. Aleluia. Prepararam um carro novo, colocaram a arca da aliança, homens à frente, homens atrás, a alegria estava lá, mas a reverência não. Nem todos que estão diante da presença de Deus estão em reverência. É uma triste realidade. A igreja que teme o Senhor, aquele que reconhece Deus como autoridade, como autor e consumador de nossa fé, todos os dias precisa lembrar e reconhecer quem Deus é. Para orar nos dias de hoje, irmãos, você entra na sua casa em secreto,
Mas o secreto hoje é muito mais frequentado do que qualquer rua na rua. A pessoa entra para falar com Deus, entra para a presença de Deus, o telefone não para de tocar. As redes sociais estão impedindo as redes celestiais. Um certo tempo e um limite constante. Ainda o nosso cotidiano, a nossa vida corrida demais, por muitas vezes tem feito nós dar a Deus sobras de nosso tempo, sendo que nós deveríamos dar a Ele a nossa vida por completo. Ali eles estavam fazendo a coisa certa, que é levar a presença para Jerusalém, mas estavam fazendo de uma forma equivocada. E Deus, irmãos, Deus, Ele é misericordioso, mas Deus é muito justo com tudo. Deus ensina para não ter que corrigir com sacrifícios. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A palavra de Deus diz que Deus não tem amor à morte de um ímpio, não tem prazer nisso. Ali a palavra de Deus vai dizer que aqueles homens conduzindo a arca da aliança em cima de um carro de boi, encontram um buraco pelo caminho. Irmãos, a nossa vida sempre vai ser assim. Quando nós estamos fazendo certo, da maneira correta e a reverência ao Senhor, o caminho é plano. A porta é estreita, mas o caminho é plano. Mas quando fazemos de forma errada, os buracos sempre vão estar adiante. Quem nunca tropeçou? Quem nunca se perdeu no meio do caminho? Estão vendo eu e a minha esposa aqui? Há um pouco mais de uma década atrás, nós ficamos 11 meses separados. Conhecíamos Deus, éramos casados diante de Deus. Perdi a reverência de Deus. Um abismo abriu o meu caminho. Perdi meu casamento em 11 meses. A minha saúde em 11 dias. Praticamente vi a morte de perto. Mas é todos os dias um novo sol, um novo parecer Deus tem para nos dar. Deus tem a oportunidade todos os dias para nós mudarmos nossos conceitos. Eu paro um minuto com a palavra para dizer desse testemunho, porque é onde nós vamos, a gente fala isso. Nós somos e estamos juntos desde o ano de 2001. São 24 anos de história. Nessa época da nossa separação, nossa filha tinha 6 anos de idade. Trabalhava, tinha uma boa condição na empresa que eu trabalhava, e minha posição na empresa já era de coordenador de planejamento. E por falta de temor e obediência ao Senhor, eu permiti com que o mundo fosse mais atraente do que a minha vida com o próprio Deus. Perdemos praticamente a nossa história de muito tempo caminhando junto, porque marcas, feridas tiveram. Hoje estamos aqui, irmãos, restabelecidos, pastoreamos, lideramos pessoas para a glória de Deus. Mas ainda assim há marcas da nossa vida, cicatrizes nos nossos corpos. Ainda assim, em nossas vidas, ainda assim, sinais. Mas eu digo que cicatrizes são apenas os maiores sinais de superação que Deus pode nos dar. Então, querido, foi a presença de Deus que trouxe tudo de volta, restituiu e restaurou. E podemos dizer que a glória da segunda casa está muito maior do que a da primeira. Não por nossa causa, mas por causa dele. Agora eu passo dias fora, doido para chegar em casa, buscando sustento,
mas todos os dias, deixando, como no Salmo 127, deixando o Senhor edificar o nosso lar. Porque se não é Ele, não é nada. Se não é Ele, não é nada. A palavra de Deus, voltando ao texto, porque o horário não nos vão deixar segurar muito. Aqueles homens então, conduzindo, encontram um caminho. E naquele dia Davi teve mudança de direção. Quantas vezes, irmãos, Deus vai te colocar, e vai colocar às vezes algo no seu caminho para você mudar a direção? Porque tem gente que acha que converter é vestir bonito e vou ir para a igreja. Converter é mudar de direção, amado. Converter é você não mais querer seguir caminhos tortuosos. A palavra de Deus diz que ali os bois tropeçaram, porque quem conduz a presença de Deus não são bois, não é pela força de um touro, mas é por um coração verdadeiro de adorador. Ali ao movimento da arca, Uzá, filho de sacerdote, ele impõe as mãos, e era um homem que não tinha tanto protagonismo para aquela história, mas ao tocar em Deus de uma forma irreverente, ele teve a morte. E a igreja para essa geração precisa temer a Deus, é isso. Um filho de Deus desse tempo precisa temer a Deus, é isso. É tocar no mundo e tocar em Deus não pode, amado. É estar lá festejando em boi da manta e vir para o altar. Irmãos, eu estou dizendo isso, não estou escandalizando a igreja. Eu preciso que as pessoas entendam e temam que a presença de Deus, ela dá vida, mas também a justiça de Deus traz a morte. Não é tempo de flertar com o impuro. A Bíblia diz que chegará o tempo que o Senhor vai reedificar a tenda de Davi. Porque Davi está citado até nesse texto. É um homem que conduz um lugar autêntico para adorar o Senhor. É uma tenda própria para a presença de Deus. É uma tenda com reverência. É tempo da igreja entender que esse tempo é agora. É o tempo que antecede a sua segunda vinda, Jesus. É o tempo da verdadeira adoração. É o tempo dos verdadeiros adoradores. É o tempo das pessoas que buscam o Senhor, não porque o Senhor dá, mas por quem o Senhor é. Aqui então, a Bíblia diz então que aquele homem chamado Uzá, ele leva a mão e ele cai ali fulminantemente morto. E o temor agora vem, porque quando o homem conhece a morte, o temor vem. Quando o homem vê a perda, que ele reconhece. Eu tive que passar alguns meses com a minha esposa para reconhecer. Eu tive que perder quase tudo, irmãos, para poder enxergar que meu tudo era Deus. A palavra vai dizer então que naquele lugar, aquele homem perde a sua vida. E vendo Davi, a ação de Deus naquela hora, Davi entristeceu, mas principalmente Davi temeu. Eu estou passando uma fase tão difícil, estou triste com Deus. Troque a sua tristeza para Deus por temor a Deus, irmãos. O que sustenta um filho na presença do Pai é o temor e obediência. Temor e obediência. Temor e obediência. Ali a palavra vai dizer então que Davi diz: agora vamos mudar de direção. Nós íamos para a casa de Davi, agora nós vamos ter que ir a outro lugar. E eu digo para você, não tem atalho na caminhada com Deus. Não tem segunda casa, não tem plano B, irmãos. É plano A, sua vida é plano A. O propósito de Deus na sua vida é plano A. Você pode às vezes mudar o percurso, mas você não vai mudar o propósito. Você não consegue mudar o propósito. Nós entramos às vezes na seara da predestinação. Eu falo isso há alguns anos lá na igreja. Predestinar, irmãos, Deus nos dá um predestino. Agora chegar lá é você. É você. Aqui a palavra vai dizer que essa mesma presença, essa mesma arca
que esteve na casa de Abinadab, ela é levada agora para a casa de Obed-edom, o geteu, que também não era um homem para protagonizar essa história, irmãos. Mas Deus te faz protagonista na sua história. Deus faz você realmente protagonizar a sua história. Não vai viver no testemunho dos outros, irmão, vai viver a sua própria história. Aleluia! E todos aqueles que encontram Jesus no seu caminho têm história para contar, tem testemunho para dar, tem glória para se mostrar. Porque é Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia então diz que levaram a arca para a casa do geteu, um simples geteu, mas em 3 meses esse homem teve mais prosperidade do que aqueles que ficaram anos com a arca junto. E aonde está a diferença de um para o outro, irmãos? É como nós nos portamos com a presença de Deus. Aquele homem com certeza era temente a Deus. Aquele homem com certeza ele era reverente à presença. Sabe aquilo que todo dia você, quando você abre o seu olho, e às vezes a gente sai naquela loucura, o celular acabou de despertar, você já sabe que tem que pegar a estrada. E falando isso, Rafael, nós não podemos cochilar aqui não, porque amanhã 4 horas da manhã nós temos que voltar para Itabirita. O telefone toca, o homem já entra na roupa, nem fala: ei Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. O pastor Taviano disse aqui, que todo dia diz para o Senhor: Senhor, eu confio no Senhor. Nós precisamos voltar a esses hábitos, a ter esse nível de reverência, a entender que quando você abre os olhos, a misericórdia já está lá, porque a presença está lá. Porque a presença está lá. A misericórdia é Ele. A misericórdia é Ele, a graça é Ele. Aqui, a Bíblia diz então que Obed-edom, ele foi abençoado por Deus. A Bíblia diz então que o Senhor abençoou Obed-edom, porque a arca, a presença estava na casa de Obed-edom. Eu quero dizer que é para você nessa noite, querido, em qual estágio ou localização a presença de Deus está em sua vida, Ele ainda continua sendo o centro. Ele ainda precisa continuar sendo o centro, mesmo quando o mundo convida, mesmo quando as provações estão diante de nós, mesmo mediante as perdas, mesmo mediante os dias difíceis, Ele ainda precisa ser o centro, para que as coisas vá bem. Para que as coisas vá bem, amados. Nós estamos num tempo que a presença de Deus está sendo usada como um amuleto. Ei, o Senhor não te dá sorte. O Senhor, Ele faz com que todas as coisas cooperam para o seu bem. Ele não é um amuleto, Ele não é um objeto, Ele é uma pessoa, amante da sua criatura, que Ele fez para o prazer dEle. Aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo que o Senhor proporciona à sua vida é para Ele, irmãos. Ah, por que, pastor? Que Deus está te prosperando. É para que você seja instrumento para prosperar outros. Por que na sua casa está indo bem? Você acha que nós somos melhorzinhos? Não, amados. Mas nós somos um povo que Ele escolheu para vencer todos os dias. Ele nos escolheu para sermos mais do que vencedores. Ele nos escolheu para vencer tribulações. E principalmente, Ele nos deu um modelo para isso. A palavra de Deus em Colossenses diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Não é Cristo num crucifixo, numa cruz. Não é Cristo
Não é Cristo ali da escritura, da tatuagem, não, irmãos. É Cristo em nós, é Cristo no nosso centro. É Cristo no nosso caráter. É Cristo no nosso posicionamento, que é a esperança da glória. É Cristo em nós. Para esses dias difíceis, o Senhor chama pessoas dispostas. Pessoas prontas, pastor, não. É Ele que apronta. Todo o exército de Deus foi aprontado por Ele mesmo, para derrubar muralhas, para vencer legiões e demônios. Ele mesmo que vai à frente. Eu quero te convidar, querido, a olhar para esse Deus de uma forma diferente, a olhar esse Deus pelo seu amor sublime, pela sua delicadeza. A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura e nem profundidade, não há largura. Nada. Nada nos separa dele. Então faça com que ele verdadeiramente seja o centro da sua história. Decisões. Eu vou ali, escolhe. Aí depois fala, Deus conserta. Eu quero namorar, eu quero casar, não sei nem porque que eu estou dizendo isso. Tem pessoas escolhendo e depois fala, Deus, o Senhor que me deu. Não é bem assim não, amado. A mesma frase que Deus falou para mim ontem. Eu direciono, homens impulsionam, mas as escolhas ainda são exclusivamente suas. Escolher como lidar, como viver com Deus. Alguns anos atrás, num encontro de líderes lá em Belo Horizonte, eu encontrei um homem chamado Dan Duque. De vez em quando ele vem na Lagoinha. Meu ministério não era ligado à Assembleia, era ligado à Lagoinha. Nós unimos a Assembleia há poucos anos atrás. E ali no curso do carisma ali, esse homem chamado Dan Duque, ele disse, e ele impôs as mãos sobre nós e disse: a partir do momento que vocês reconhecerem o valor da presença de Deus, você se torna tão precioso como a maior obra que Ele deixou na terra. Então, se queremos ser valorizados, precisamos valorizar quem é o valor maior de todas as coisas, o autor de tudo, irmãos. Eu quero ser bem sucedido. É a presença. É a presença, mas para chegar a ela com reverência. Essa história que nós lemos aqui em 2 Samuel capítulo 6, ela parece ser uma história que marca a tragédia de um homem que morreu por irreverência. Mas eu prefiro ainda me apegar à parte daquele que prosperou porque temeu e recebeu Deus como deveria ser recebido em sua casa. Receber a Deus como Deus tem que ser recebido em sua casa. Que horas nós terminamos? Está na hora? Está próximo, né? Eu quero convidar você a estar sobre os seus pés. Eu vim aqui para fazer menção ao santo nome do Senhor. Mas eu creio que aonde nós reunimos em seu nome, Ele está pronto para fazer infinitamente mais do que podemos pensar ou imaginar. E você não saiu de sua casa em vão. Você não saiu da sua casa em vão. Você não veio por conta de um pregador que vocês nem conheciam, de um amigo de um amigo. Vocês vieram por conta da presença de Deus. E por isso Ele está aqui para fazer infinitamente mais. Eu não sei qual é o anseio do teu coração, mas eu vim aqui ainda dizer para você e para profetizar que o Senhor vai fazer grandes coisas sobre a sua vida. Que assim como aquela direção da arca foi mudada momentaneamente, mas ela ainda seguiu para o mesmo propósito. Assim como a palavra de Deus que saiu dos meus lábios agora foi para o mesmo propósito.
você reconheça a presença, para que você ande debaixo da cobertura do Senhor e para que tudo vá bem em sua vida. Coloca a mão na altura do teu coração. E aquilo que tiver no teu coração, fala para Deus. A palavra de Deus diz que aquilo que sai dos nossos lábios é aquilo que o nosso coração está cheio. E se você saiu de casa hoje, às vezes preocupado, às vezes você saiu de casa hoje sem saber como tratar um problema de amanhã, eu quero dizer para você, o de repente de Deus é agora. Eu creio que Ele está aqui. Então se apresenta para Ele, porque você está com temor diante da presença dEle, com reverência. E a Bíblia diz que nós não sabemos nem pedir, mas o Espírito dEle está aqui para nos ajudar. E também não estamos aqui também só para pedir, estamos aqui porque Ele é. Ele diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, eis aqui a tua noiva. Senhor, eis aqui os teus filhos, ó Pai, desde o mais jovem, Senhor, ao mais experiente. A cada um aqui, Deus, que o Senhor separou para essa noite, para esse encontro nesse lugar. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso a transformar toda a história, a mudar, Senhor, completamente direções, vidas que estavam, Senhor, até então duvidando, às vezes perdidos no caminho. Mas a tua presença é o nosso norte. É a tua presença, Senhor, que nos leva. É a tua presença, Senhor, que nos impulsiona. É a tua presença, Deus, que coloca no Senhor em tua direção, Pai. E nessa hora, a nossa oração está em tua direção, Deus. Não viemos aqui, Senhor, para uma palavra de persuasão humana, ou sabedoria ou conhecimento do homem, mas para a tua palavra, que é poderosa para mudar, é poderosa para transformar, para libertar, para curar e para salvar aqueles que escutam e creem em teu santo nome, Deus. Ah, Senhor, tu és poderoso. Meu Deus, o Senhor é poderoso. Meu Deus, a visitar esse coração dessa esposa que nessa noite veio aqui, Senhor, orando e buscando pela sua casa. Meu Deus, por aquele que está perdido, aquele que ainda, Senhor, aleluia, caminha por distante do Senhor, mesmo temendo ao Senhor, Pai. Meu Deus, eu sei que o Senhor trouxe aqui uma mãe, Senhor, mães preocupadas, pessoas, ó Pai, que não sabe ainda, Pai, como agir em algumas decisões, mas o Senhor, Pai, é aqui o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da nossa história. O Senhor é Deus de nossas vidas, o Senhor é Deus das nossas decisões. Em Ti nós confiamos, ó Pai, os nossos bens mais preciosos, a nossa vida, a nossa casa. Nós confiamos no Senhor, meu Pai, a nossa estadia na terra, porque apenas peregrinamos nesse lugar, Pai, e estamos em Tua direção, assim como o Senhor está na nossa direção. Então, Pai, a esse que chegou aqui, Pai, preocupado, eu peço ao Senhor agora que visita este coração e retira, Senhor, a ansiedade. Aquele que entrou aqui, Pai, porque já não está aguentando mais andar por esses caminhos tortuosos, ó Deus, que o Senhor sabe, que hoje, Deus, que hoje disse: Pai, eu vou sair e eu vou para que o Senhor fale comigo, que veio decidida a Te ouvir, Senhor. Esse que saiu de sua casa, que às vezes é um lugar que nem lá ele tem a própria honra, mas aqui o Senhor trouxe para ouvir que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, é o socorro bem presente. Ah, Senhor, tem pessoas que vieram por socorro e o Senhor está dizendo agora: eu sou o socorro da sua casa, eu sou o socorro da sua família, eu sou o socorro do seu filho, eu sou o socorro do seu marido, eu sou o socorro do seu esposo.
Não viemos para ter sentimentos e sensações, Deus, mas viemos para ter a tua presença. Então eu peço a porção do Senhor em cada coração nessa hora, e que saiamos daqui completamente transformados, aqueles que precisam ser mudados, regenerados, transformados para a glória do teu nome. É hoje, Senhor, é hoje que o Senhor chama. Pai, quando eu sentei ali, o Senhor disse que até aqueles que estavam atrás das malhadas serão colocados adiante. Aqueles que não têm sido honrados às vezes na sua casa, só mantenha a tua posição em reverência. Mantenha a posição em reverência, porque é a presença de Deus que vai te colocar em lugar de honra. Confirma suas bênçãos, Senhor, sobre essa casa. Confirma suas bênçãos, Senhor, sobre cada vida, sobre esse ministério, sobre o pastoreado dessa casa, sobre a sua santa igreja que está na terra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amada igreja, reconheça todos os dias a presença. Com amor e reverência se aproxime dele. A palavra do Senhor é linda. Ela diz: achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Ele está mais perto de você do que essa roupa que você veste. Ele está mais perto de você do que o traje que você está vestindo. Simplesmente o reconheça. Em tudo, em todo lugar, em todo momento, que Ele vai fazer sobre a tua casa, sobre a tua vida. Amém? Amados, eu agradeço a atenção, a linda educação da sua linda noiva Jesus, a recepção maravilhosa, a todas as autoridades aqui, aos nossos amigos. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus essa oportunidade. Quero deixar um abraço ali. Eu estou sem óculos, irmãos. Eu sei que aquele ali é Ezequiel que está ali. Deus lhe abençoe, filho. Grande amigo de algumas caminhadas. Ezequiel, ele trabalhou com outro que era o nosso pastor. E algumas vezes lá na Rocinha a gente ia para o monte, no horário do almoço, a orar. Nem sonhava em estar como pastor, mas Deus ali já tinha preparado. E nós sempre vamos reconhecer aqueles guerreiros que militam ao nosso lado nessa caminhada. Amém? Beijo no coração de toda a amada igreja. Deixa um abraço para o pastor Moisés. Beijo no coração dele e toda a igreja. Amém? Deixa eu voltar para o nosso amigo. Deus abençoe. Amém, irmão? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor falou aos nossos corações, irmãos. Que maravilha é ouvir a palavra de Deus. Guarda essa semente que foi plantada no seu coração essa noite. Quero louvar ao Senhor pela vida do pastor David, o evangelista Rafael, sua esposa, o nosso pastor Josias também, que veio de tão longe para nos honrar, nos prestigiar. São pessoas que no decorrer dos dias se tornam nossos pastores, irmãos, né? O pastor David está ali. Ele é alguém que semeia na nossa vida em tempos que a gente ainda dava muito trabalho, né? Como ele falou aqui da pastora Sônia, as sementes vão sendo semeadas e louvado seja o nosso Deus que elas têm frutificado, né? A gente vai orar para poder encerrar. Vamos orar ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Pai, bendizemos o Teu nome, Senhor, te agradecemos. Louvamos a Ti por cada vida, Pai, que o Senhor trouxe nesse lugar, Pai.
Ó Deus, agradeço ao Senhor pela vida dos servos que o Senhor trouxe aqui, Pai, para poder alimentar a tua noiva e nos servir. Ó Deus, guarda todos eles, Pai, dê livramento. Ó Deus, supre as necessidades dos teus filhos em tudo, ó Deus. Eu sei que o Senhor tem, Pai, ó Deus, condições de preparar outra oportunidade como essa, Pai, para que eles tornem nessa casa novamente. Ó Deus, eu peço, Senhor, dê a cada um aqui, Senhor, ó Pai, um fim de semana abençoado em tua presença, dando livramento, Senhor, guardando, ó Pai, prosperando em tudo, ó Deus, que for necessário. Eu lhe peço mais uma vez, Senhor, cuida, Pai, dos nossos pastores, dos nossos líderes, ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço, ó Deus, e lhe agradeço, ó Pai, pela rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, meu Deus, amém, amém, irmãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça comigo e com você, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam aleluia, glória a Deus. Não vá embora sem dar um abraço no seu irmão, amém?